Eu vou querer falar para vocês um pouco sobre utilização de xarope, sobre as caixas que chegam para mim aqui com xarope que é utilizado e por que eu ministro mais o mel puro mesmo. Olha como é que tem flor aqui, ó, para as abelhas, observem, para todo lado, de cosmos, sempre deixando. Beleza, vamos lá, vamos conversar um pouco. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu sou Marcelo Bates e vamos aqui dar uma sequência. Esse vídeo de hoje que eu comecei ali mostrando um trechinho ali da roça que estão os cosmos, né? Que é uma flor que eu fiz questão de mostrar nesse começo para chamar a atenção das pessoas, que é uma flor que cresce rápido e produz muito depressa as suas flores. E é uma flor extremamente importante para as nossas abelhas nativas. Ela é muito importante, ela é de crescimento rápido, ela favorece abelhas pequenas, de pequeno porte, tipo as jataís mesmo, tipo as iraís, e também as de maior porte, tipo as mandaçaias, as próprias bugias. É uma flor para o ano todo, ela tem os períodos dela, deve ser sempre plantada, ou muitas vezes ela nasce no local e nunca mais para de nascer ali. Ela continua o ciclo dela. É uma dessas flores extremamente importantes e que mesmo plantada num cantinho ali, você vai ver que ela vai fazer a diferença. Ela vai ajudar, ela vai ter sempre uma gotinha de mel e sempre uma fontezinha de pólen para abastecer algumas de nossas espécies de abelhas nativas. Sim, as apis também vão nela, algumas espécies de bombos, vespas. Ela é uma fonte de alimento muito bacana e está incluída entre esse grupo de plantas e flores que a gente gosta de plantar para nossas abelhas. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre mel puro, sobre xarope, sobre uma caixa quando vem de abelhas muito alimentadas com xarope, o que acontece, o que me ocorre, que não fica, que as abelhas frequentam casas umas das outras, as abelhas, principalmente as de porte maior, eu consigo ver isso com mais facilidade, mas já vi isso também nas jataís, até abelhas de pequeno porte. Muitas delas, do mesmo grupo, aprendem a conviver e umas dessas abelhas, inclusive machos também, eles transportam alimento de uma para outra. Então, assim, é tolice, galera, pensar que às vezes você tem essa abelha, você fala assim, poxa, vamos tomar mel puro dessa caixa aqui, que é garantido. Isso dentro do teu meliponário. O correto seria, no procedimento, seria fazer uma análise de laboratório, né? Se um dia eu tiver a possibilidade, eu vou fazer. Mas é quase que garantido, até por degustação a gente consegue notar que tem um gosto de açúcar. Eu já provei vários méis em meliponários que são várias abelhas tratadas ao mesmo tempo com xarope, e você pega uma caixa isolada de potes fechados e que a pessoa falou, eu não alimentei. Aí você prova o mel, ele não tem aquele gosto de mel. A gente que prova muito mel, já acostumado, né? Como já falei a vocês, só o laboratório, uma análise mais criteriosa e com base científica é que nos daria esses números exatos. Mas, se você cultivar as abelhas juntas num grupo, ou mesmo em distâncias de 4, 5 metros, essas abelhas frequentam as casas uma das outras. Não é só privilégio das bugias, não. As bugias fazem isso direto. Eu vou deixar até um pedacinho filmado aqui para vocês darem uma olhada. Mas assim, prestem atenção. Outra coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque uma coisa bem chata e que me aborreceu um pouquinho esse mês. Algumas pessoas comentaram comigo, me mandaram pelo Facebook, mensagem box e tal, falando assim, poxa Marcelo, tem umas pessoas fazendo vídeo, falando que estão criando uma ideia de reproduzir abelhas, que é uma ideia nova deles, não sei o quê, e não te deram crédito lá, ninguém comentou, que chato. Eu falei, poxa, não tem problema, quando a gente faz um vídeo e coloca na internet, ele é para ser expandido mesmo, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, eu sempre procuro dar crédito a alguém que eu puxo uma ideia, que me inspira, né? Por exemplo, eu sempre falo aqui, outras pessoas que já conhecem meu trabalho, eu tenho o maior orgulho de me identificar com o trabalho do Mestre Capas, que mora em Portugal. É uma referência no mundo, né, da meliponicultura, ele que estuda os insetos sociais, como as formigas, os seres que vivem em colônias, né? E assim, eu sempre falo com o maior orgulho, e que bacana, e que bonito, e saudável é a gente ter uma pessoa para poder admirar o trabalho dela e identificar com o nosso trabalho e com a nossa linha de pensamento, não é verdade? Então assim, gente, depois eu pensei, eu fiquei até um pouco aborrecido, e também me mandaram um outro e-mail e falaram, olha, tem um modelo de caixa que você postou aqui a primeira vez, já tem alguns anos, tem uma outra pessoa fazendo igualzinho, botou um nome e não sei o que e tal, cara, registra isso. Eu falei, poxa, então um modelo de caixa que eu fiz, que é o SF Bates, para Jataís, eu tenho entrada no processo no INPI, e que está correndo o processo, mas assim, eu não fiz em nenhum momento essa entrada do registro com a ideia de monopolizar, nada disso. Eu quero que as pessoas façam mesmo, mas gente, pelo amor de Deus, a ideia desse grupo aqui, eu tento passar ao máximo as coisas que eu sei, eu não tô nem aí para isso, mas poxa, custa alguma coisa, gente, pô, entenderem que se a gente já faz isso é em respeito a vocês e respeito a mim, a quem me cerca,
e principalmente a natureza e as abelhas nativas. Então não adianta nada eu fazer um trabalho como esse, você acreditar no que eu estou falando e você agir de outra forma. Vocês me entendem? Então assim, isso aqui, cara, isso aqui eu estou tentando mostrar de uma forma mais simples possível. A gente pode ser muito mais humano. E algumas pessoas, infelizmente, acabam pegando e levando isso para o outro lado. Sei lá, é muito chato isso, é meio chato. Eu fiquei um pouco desanimado até de dar sequência e continuar esses vídeos. Já teve pessoas que falaram comigo, poxa, cara, você está ensinando um trabalho bacana, estou trocando ideia. Meus amigos, enquanto eu ensino vocês, eu aprendo também, porque isso me busca estudar mais, entendeu? Mas assim, é muito chato. Eu acabei entrando em alguns canais, que algumas pessoas me indicaram. Eu olhei lá a pessoa dizendo, inclusive, gente, a pessoa vem, pega informação comigo, coleta dados comigo, eu respondo, todo mundo, quem me pergunta aí sabe. Eu posso até demorar um pouco, às vezes leva até 15 dias ou 2 dias, um mês, mas eu vou sempre respondendo na medida do possível. Aí a gente começa a responder as pessoas e algumas pessoas começam a usar isso que a gente está passando para ela para dizer que está desenvolvendo isso e é uma ideia que surgiu dessa pessoa de estar fazendo isso. Cara, meu Deus, para que isso? Eu não entendo isso. Cara, não é nem um pouco legal isso, não está nem um pouco bonito. Por favor, entendeu? Procure, se você fizer, seja quem for a sua referência, mas tenha uma referência, diz de onde está vindo isso, seja eu, seja ele lá quem for, porque eu vou falar sempre alguém que me passou alguma coisa. Eu vou falar porque é muito digno isso, é muito bonito, é muito saudável. Mas é sério, eu desanimei um pouco esses dias e pensei até em reduzir o número de trabalhos postados aqui ou ir aos poucos parando mesmo. Porque é um negócio... porque é desanimador, assim, cara. Se você for ver bem, porque você tenta agir de uma forma mais lúcida possível, mais tranquila, serena, e aí você vê que algumas pessoas ainda tentam se aproveitar disso de alguma forma. Sei lá, não sei porquê. Eu fiquei um pouco chateado e fiquei um pouco desanimado. Então, se daqui a uns tempos, ou daqui a pouco, ou sabe-se lá quando, vocês verem uma redução de vídeos, ou eu parar realmente de postar, vão ter seus motivos, porque algumas pessoas ficam agindo de má fé, né? Entendeu? E isso é muito chato, tem hora que enche o saco da gente. E são pessoas que muitas vezes a gente conversa e fica explicando detalhes para a pessoa, como ela pode fazer isso ou aquilo. São muitas vezes que eu escrevo 10, 20 linhas de trechos dentro de um e-mail. Poxa, eu recebo... Gente, eu não tenho um canal grande, mas eu chego a receber às vezes 70, 80 mensagens por dia, até mesmo no próprio e-mail, e já teve uns e-mails que eu não estou conseguindo mais responder. Eu fico separando alguma coisa que alguém pediu, se eu conseguir atender ou não, mas isso vai ficando difícil. Imagina um canal se for grande, galera. Meu canal não é grande, meu canal é pequeno, mas eu tenho tentado ajudar, né? Mas algumas pessoas já falaram, cara, você tem que se valorizar mais, bicho, não sei o que. Eu falei, por que eu tenho que me valorizar mais? Não, nada disso. Eu acho que eu tenho que ir postando à medida do que for possível e que eu achar que é um somatório para que a pessoa estude também, entendeu? Mas é muito bonito, eu acho muito digno quando alguém sabe dar valor de onde veio, aonde está aprendendo aquilo, porque é muito chato você ver, entra num canal de 3 meses atrás ou 4 meses e a pessoa tá lá com o tipo de caixa que você fez, bota um nome, entende? É muito chato, cara. É desagradável e eu fiquei um pouco desanimado, eu confesso para vocês. Fiquei um pouco desanimado com o ser humano, entendeu? Torço para que essas pessoas se deem bem, tenham sucesso, mas não é a forma mais bonita, mais saudável, entendeu? Ninguém aqui é autodidata, galera, ninguém. A gente tem sempre pessoas que vão nos inspirar. A gente vai ver sempre o trabalho de alguém, de algum novo pesquisador. A gente vai sempre procurar, a gente vai sempre ver alguma coisa, ou copiar alguma coisa da natureza mesmo, entendeu? Então, assim, se por acaso, com o tempo, eu diminuir os vídeos ou parar de postar, eu vou avisar vocês também. Mas é desanimador, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho. Eu quero continuar aqui e vou mostrar para vocês essa problemática que eu vejo cá com meus botões, né, meu ponto de vista, né? Sei que alguns criadores vão de contra, mas não tem problema. Mas o dia que eu puder fazer uma análise de laboratório, eu vou fazer também. Se chegar ao ponto de der condições a isso, eu irei fazer. Aí levarei para um laboratório e farei uma análise com esse tipo de mel que vem, que eu não acredito que seja puro, né? Pelo simples fato das abelhas trafegarem, porque eu as vejo transportando e alimentando as abelhas de outras caixas. Isso eu já vi inúmeras vezes e vejo todo dia, entendeu? São assim, muitas vezes são, para vocês terem uma ideia, muitas vezes são machos mesmo que trafegam
e buscam alimento ou levam dessa caixa para outra. Outras ligações eu estou vendo através disso. Ligações do tipo, eu já vi machos fazendo trabalho de vigia na porta, entendeu? Já vi machos fazendo trabalho de vigia na porta e sendo vindo alimentados por abelhas que estão trafegando, vem alimenta ele, ele continua o posto de trabalho dele. Eu já vi isso, isso é maravilhoso. Outra coisa que já vi também são os próprios machos de uma determinada caixa fazendo vigilância na outra caixa. Ele fica um tempo aqui e vai para outra caixa e permanece um tempo lá. Eu já vi isso. Elas têm uma cumplicidade. Isso acontece muito desde que haja uma boa florada, boas fontes de alimento aos arredores e próximas. Isso é aconchegante para as abelhas, tá certo? Do mesmo modo que eu acredito que é perturbador para as abelhas terem muitas fontes de alimentos artificiais em volta, muita alimentação artificial fornecida chega a ser estressante, entendeu? Mas as flores não. As flores para as abelhas, só para começar, quando elas saem das casas delas e já visualizam as colorações que elas podem enxergar, porque algumas cores as abelhas não enxergam. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso também. Vocês podem pesquisar sobre a visão das abelhas, tá certo? Mas preste atenção. Então, muitas vezes, quando as abelhas já saem, elas pressentem os odores de pólen diferentes e já pressentem as cores que elas veem, que são as convidativas, para que elas cheguem àquelas flores, para elas irem de encontro àquelas flores. Isso já faz com que elas percam bem mais do interesse delas de saquear as colônias do lado. Quais as colônias que elas mais tentam saquear? As colônias que estão fragilizadas e com algum distúrbio, com algum problema. Uma colônia que está mal gerenciada por uma princesa jovem, está começando, ou por uma rainha que já está no final do ciclo. Essa colônia está com alguns problemas, alguns conflitos sociais delas. Então o que acontece? Essa colônia, quando ela, com o visitar dessas abelhas que trafegam de uma caixa para outra, muitas vezes essas colônias já começam a ser saqueadas, porque essas colônias aos arredores já vê que aquela colônia não tem futuro, ela não vai vingar. Mas aí cabe a nós e observarmos isso e interferirmos positivamente, dando a ela o que ela pede, o que ela precisa. Vocês me entenderam? É isso que eu faço também. Aí o que acontece? Essas colônias passam a não ter problemas. Uma outra coisa que eu venho observando as abelhas que se tratam melhor dentro de um determinado grupo, de uma prateleira, digamos assim, as colônias com mais sucesso em sistemas de proteção, de resina, entre outros, elas também passam esses métodos para as outras. Vai levar um tempo ainda para eu comprovar isso mais, mas já é fato que elas tentam meio que se vacinar ao todo, entende? Como se todas ali fosse importante demais para aquele grupo ter saúde total para todas. E isso é perfeito. Nenhuma colônia quer que a outra adoeça, porque a doença vai passar para as outras. Entenderam essa logística? Eu estou falando para vocês, meus amigos, de uma visão mais profunda. A minha brincadeira aqui é séria. Eu não estou de bobeira. Eu procuro analisar de um ponto de vista num todo, é amplo, entende? E nada mais importante do que esse momento agora, né, que a gente está vivendo, né? Com o vírus se espalhando pelo mundo todo. E quem está realmente descansando agora é a natureza, né? Por mais incrível que pareça, pela única vez na história, pelo menos da minha existência e de muitos de vocês que estão assistindo aqui, nós estamos vivendo um momento agora que o ser humano, só ele agora está preocupado com a situação dele. Ele acabou se esquecendo que o sistema está tocando a vida sozinho, tranquilamente. Ele sobrevive muito melhor sem a nossa interferência, né, meu? Ele sobrevive muito melhor sem a interferência humana, né? Olha que coisa incrível. Estamos todos aqui nos descabelando, ficando malucos aqui, né? Muitos de nós até piores, né? Sinceramente, muitos aí estão desesperados com muitas empresas, com seus negócios, com os funcionários que tem que mandar embora. É um caos, né, galera? Não é fácil o momento, né? Mas pensem uma coisa, a natureza está trabalhando 24 horas e está, por incrível que pareça, adorando. Ela está assistindo numa poltrona, galera. A natureza e os seres da natureza, nesse momento, não digo na totalidade, mas a gigante parte da natureza, dos seres da natureza, estão sentados numa poltrona, comendo pipoca e rindo da cara da gente, entendeu? Porque foi tudo isso que a gente vem fazendo durante a vida toda com eles. A gente já faz isso com eles o tempo todo. Infelizmente é isso. A gente os agride 24 horas porque a gente só pensa em nós. Eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso ele é só humano. Vou deixar um link aqui, vai aparecer em algum lugar aqui, dá uma olhada. Beleza, clica aí nesse link, pode ver depois e tal. Mas eu falo sobre o sucesso. O que é o sucesso? Que eu não consigo, por exemplo, ver o sucesso como só humano.
Eu penso que o sucesso tem que ser de outros seres que estão vivendo ali naquela localidade. Eu preciso criar minhas abelhas, dar plantas para os pássaros, para os insetos que vêm aqui, produzir um mini ecossistema para eu cultivar minhas frutas saudáveis. Elas vão ficar saudáveis, porque há micro-organismos também positivos atuando que ajudam na defensividade dessas plantas para que elas não adoeçam, entendeu? Eu não preciso exagerar em adubos, porque os adubos naturais, eles se recompõem e se decompõem muito mais fácil, eles nutrem muito mais fácil uma planta, às vezes até a planta tem um pouco mais de dificuldade, principalmente se for uma planta tratada quimicamente, né? Porque uma planta, quando ela é tratada com adubação fácil, quimicamente, já tem estudo sobre isso. Já peguei material de uma pesquisadora, eu não me recordo o nome, uma doutora da Unicamp. Ela citou uma vez, eu vi numa matéria, ela deu uma entrevista num canal, acho que foi da CBN, falando sobre, eu ainda vou achar o material dela, eu perdi, depois eu não consegui localizar mais, tiraram do ar, eu perdi o material fabuloso dessa doutora, falando sobre a facilidade que a adubação química causa na planta, e a planta fica acomodada, cresce com facilidade de receber nutrientes, e assim ela elimina uma grande quantidade de aminoácidos no solo, porque é excesso de comida, né, galera? E aquela planta, ela não tem uma raiz forte, ela não lutou muito para buscar onde está aquele nutriente X, Y que ela precisa, que ela necessita. Que essa planta, ela não teve dificuldade alguma para encontrar os nutrientes, como uma planta, por exemplo, no cultivo orgânico, no sistema agroflorestal. Se você cuidar da planta direito e fizer uma poda bem conduzida, essa planta ela vai buscar os nutrientes que ela necessita no momento certo e ela vai ser mais resistente. O sistema de raízes dela, de enraizamento, ele vai ser muito mais sólido, muito mais forte e vai buscar cada fonte. Está ali um estudo também de um americano que ele falava sobre o sistema de inteligência das plantas. Eu vou ver se eu acho até esse link, deixo aqui embaixo. Ele fala que o sistema de inteligência das plantas está na ponta das raízes. Cada pontazinha de uma raiz de uma planta, ele sabe onde vai buscar nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, ele vai galgar cada coisa. Então, ele fala sobre que a parte cerebral das plantas está na ponta das raízes, que as plantas têm um sistema inteligente que todo mundo ficava procurando. Onde está o cérebro das plantas? As plantas não têm cérebro, mas ele fala das pontas das raízes das plantas que tem a capacidade de localizar onde está cada nutriente específico que a planta precisa, tá certo? Agora eu vou mostrar mais alguns trechos de vídeo de uma abelha frequentando a casa da outra e tal. Eu tenho mais trabalhado as bugias, mas já vi isso em outras espécies, né? Mas as abelhas, sim, elas são sociais dentro do grupo delas, mas elas sabem onde está a outra colônia, elas sabem onde está uma outra colônia do lado de lá, uma outra colônia do lado de cá, elas sabem. Você acha que eles não sabem? É claro que elas sabem. As abelhas sabem onde estão localizadas cada colônias, até de espécies diferentes, amigos. Sim, é tanto que quando você coloca uma isca, ela não sabe o que é aquilo, mas ela vai lá visitar, elas vão lá naquele local visitar por elas terem notado odores diferentes dos rotineiros que elas não estão acostumadas a sentir. Você está me entendendo? Então, assim, elas passam por aquele local, pressentem aqueles odores e notam, né, há algo diferente aqui e é característico de alguma colônia. Eu vou verificar. Quando elas chegam, localizam, é um abrigo, tem condições favoráveis para que morem ali dentro. Elas têm uma princesa pronta ou ainda podem preparar. Muitas vezes elas só demarcam aquele ponto e depois enviam uma princesa para lá e se instalam naquele local, estando em condições propícias para que receba e forme-se uma nova colônia. As abelhas precisam muito que outras estejam instaladas. Se você observar, é isso. Elas precisam perpetuarem a espécie delas, perpetuarem o trabalho de polinização para abastecer a natureza. Elas estão abastecendo a natureza com a polinização, aumentando, multiplicando as florestas, dando sementes para todos os seres, para os macacos, para os pássaros de várias, tantas outras espécies, entendeu? Mamíferos, todos os tipos de seres se beneficiam, os anfíbios, né? Gente, o mundo é maravilhoso, ele é lindo. O único ser intromissor mesmo nele somos nós que achamos que somos os sabedores de tudo, né? O único ser intromissor mesmo, infelizmente, são a nossa espécie, o ser humano, né? E que agora está muito preocupado. Já até falei, a gente está muito preocupado com o problema que nos atinge, que nos põe, podemos perder nossas vidas, perder pessoas que amamos, né? Mas é hora de nos protegermos, reforçarmos nossa imunidade, cuidarmos, né, de quem está perto mesmo, ir falando com os nossos amigos, trocando ideia. É um momento também de pensarmos melhor o que a gente realmente está querendo da vida, o que a gente realmente precisa,
A maioria das pessoas só precisa de um pedaço de chão e aprender a plantar, porque isso nós esquecemos. Ninguém mais sabe plantar. Todo mundo só sabe plantar dependendo de um produto químico que facilita a vida. Temos que parar de pensar isso. A gente tem que reaprender a lidar com a terra, reaprender a conectar com os bichos, com os seres, porque eles estão todos aqui aos nossos redores e precisando de nós. E que nesse momento eles estão sentados numa poltrona assistindo o nosso desespero, né? O nosso desespero, o desespero humano, né? Tá certo? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, amigos, olha, vou mostrar para vocês um exemplo rápido aqui, ó, dessa colônia aqui que eu tive que fazer a transferência. Eu passei para um outro modelo de caixa e aqui tinha uma melgueira lotada e embaixo também haviam potes de mel fechados, tá certo? Esse mel aqui que eu recolhi é um mel com sabor horrível. Isso acontece com muita frequência, não só para transferência para mim ou quando faço para algum amigo, tá certo? E o que eu reaproveito mesmo é essa cera, porque esse xarope que vocês viram aqui eu joguei ele todinho fora. Uma outra cena que a gente tem que ver aqui e acompanhar é a circulação das abelhas de uma caixa para outra. Nesse caso aqui, essa cena é de um dia nublado. Aqui está chuvoso, esteve chuvoso, agora que o tempo abriu um pouquinho, mas o tempo mais frio, chuvoso. Uma pouca circulação das abelhas, mas dá para observar que elas mantêm esse trabalho, tanto de irem fazer a coleta ou buscarem resinas, mas também de frequentarem a caixa uma das outras, entendeu? Isso é muito natural. Essas duas colônias aqui da ponta são duas colônias que têm um número maior de abelhas, também trabalhando internamente, tá certo? Aquela caixa da ponta já tem uma colônia também fluindo em postura, tranquilamente, e esse módulo que está ali também tem uma jovem rainha iniciando agora a sua postura, está no primeiro dia de postura dela. E o que acontece? Essas colônias todas frequentam uma caixa das outras, tanto das mais fortes quanto as mais fracas. E elas sabem que as outras estão estabilizadas de alguma forma. Eu noto que dessa forma elas mantêm uma certa organização, tá certo? E elas também frequentam as caixas de cima ou uma caixa que está a 10, 20 metros daqui, entenderam? Isso é muito importante para esse grupo de abelhas que vive nesse entorno, tá certo? Entenderam? É a forma como eu visualizo a organização delas. E aqui, como estão muito mais aglomeradas, a necessidade delas de estarem saudáveis é muito maior, correto? Então, aí o que eu observo, isso aqui que vocês estão observando, que vocês viram uma entrando ali, outra aqui, isso acontece o dia todo. E por que eu sei que não está acontecendo o saque? Porque simplesmente ao final do dia, essa colônia que é mais fraca, que tem aí 70, 80 abelhinhas, ou 50 muitas vezes num módulo daquele, essa colônia no final do dia está com os potes com o mesmo nível para maior de alimentos. Ele nunca reduz. Entenderam? Então, assim, há uma troca entre elas de trazer alimento, passar para as outras, elas passam o alimento para as outras, e esses alimentos são depositados nos potes. Entenderam? Aí já teve amigo meu que falou, poxa, cara, mas eu tô com uma colônia lá, e por baixo o pote é tudo antigo, tudo lacrado, elas nem mexem naquele mais. Então, observem outra coisa, o que eu expliquei a esse amigo. Quando ocorre saque numa colônia, seja Jataí, Mirim, Mandaçaia, seja qual for, a primeira coisa que nós notamos numa colônia saqueada é aqueles potes todos vazios, sem alimento energético, não é verdade? O que elas vão tirando por último, e se ficar sobrando alguma coisa, são os potes de pólen. Muitos ainda ficam fechados. Mas o alimento energético e que toca as abelhas adultas da colônia, esse alimento é o mais rapidamente consumido. Então, quando você observar que uma colônia está sendo saqueada, ao final do dia você vai saber que aqueles potes estão vazios. Os potes de alimento não conseguem ser repostos e não conseguem evoluir. Mas se você notar no final do dia, quando chegou a noite, que aqueles potes estão crescendo e estão enchendo de alimento e não estão com as bordas comidas, por exemplo, que é um sinal porque as abelhas também, quando sentem a fragilidade da outra moradora ao lado, elas carregam também aquela cera. Elas carregam parte da cera que formam esses copos novos. Isso evita com que a abelha forme o pote, feche o pote e dificulte mais o trabalho para uma saqueadora. Só que quando elas estão em harmonia, como estão nessa prateleira aqui, tem 10 colônias nessa prateleira, elas estão organizadas, umas trabalhando com as outras. O que eu tento concluir com esse vídeo é que quando a gente começa a entender a organização delas, o comportamento delas, o que elas pedem, o que elas necessitam, o mínimo de organização que elas exigem para estarem funcionando bem umas com as outras. Quando a gente nota essa situação, aí a gente começa a não ter mais problemas. Entenderam? Porque funciona num ambiente em condomínio harmonizado. E as flores, meus amigos,
são extremamente fundamentais. Como eu já falei em outros vídeos, sem as floradas aqui abertas por todos os lados, isso seria impossível ao meu modo de ver. Então, por isso que precisamos plantar para nossas abelhas. E é muito mais tranquilo, eu praticamente quase não alimento essas abelhas. Não há nessas caixas mais jovens um pote sequer de alimentação. Se tiver que alimentar, eu coloco o alimento no próprio pote, entenderam? Nesse que está em evolução, que está em crescimento, correto? E assim, mas eu noto que a abelha trabalha muito melhor buscando da natureza e o interesse delas em fortalecer a comunidade é muito maior do que uma saquear a outra. Só se essa outra tiver com problemas. Aí elas se saqueiam. Elas buscam, várias colunas saqueiam todo o material dela. Entendeu? E é por isso que nessa prateleira e aqui dentro do meu biliponário, com todas as caixas que tem, até das jataís, das mirins, não há uma caixa aqui, nem de vizinhos meus, com alimentação que seja xarope. Porque aqui nós plantamos e todas elas buscam da mesma fonte que são as nossas flores. Outra coisa que eu quero aproveitar para falar também é que eu não tenho nada contra as pessoas que necessitam realmente de dar uma alimentação com xarope, que tenha que ferver, que tem só esse recurso, entendeu? Para tratar de suas abelhas. Em último recurso, ele tem que utilizar isso mesmo. Tudo bem, mas eu digo assim, o que eu fiz de experiência com isso, por exemplo, em 2014, que eu tive que alimentar algumas abelhas, jataís, mirins aqui, eu necessitei porque as plantas não tinham tido tempo de crescerem rápido ainda, eu não tinha flores suficiente ainda. Então, assim, o que eu notei em 2014 com a experiência é que quando eu colocava alimentador externo ou mesmo interno, eu tinha muito mais problemas com minhas abelhas. E as abelhas ficavam muito mais nervosas. As abelhas, mesmo alimentando externo e distante da colônia. Mas o ir e vir delas, a necessidade delas de buscarem tudo, era muito mais estressante do que elas simplesmente terem flores para buscar. Claro que nem todos têm possibilidade, né, de fornecer um plantio para as abelhas, mas não podemos deixar de lembrar também que muitos têm espaço, têm áreas para plantar, porque eu conheço pessoas que têm possibilidade de fazer isso e simplesmente não fazem. Preferem estocar quantidades e quantidades de açúcar e tentar ser mais rápido possível, entendeu? Então, isso aí para mim já não serve. Com esse tipo de perfil eu discordo. Mas cada um lá com seus problemas, né? Infelizmente ainda temos que lidar com pessoas que têm propriedade, têm terra e não têm interesse algum de plantar para a natureza. E sigamos em frente. Nós precisamos de todos, e agora mais que nunca. A gente está num momento complexo, difícil, mas é um momento também da gente pensar o que a natureza está tirando de benefício disso. Enquanto nós paramos, a natureza segue, atua e se melhora. Um abraço. Obrigado.